Falei, pessoal, estamos aqui agora para resolver a questão 33, né, da prova das PSEC. É uma questão muito interessante, lida com características gerais a respeito do período da Idade Média. Né? Ela começa colocando o seguinte: o período conhecido por Idade Média prevaleceu na Europa desde a queda do Império Romano Ocidental, do século V, até a queda de Constantinopla, do século XV. Nesse período, o sistema vigente era o feudal. Leia atentamente os itens abaixo. Ele faz uma lista com 5 proposições, colocando para a gente estabelecer qual seria a correta. Na primeira proposição estabelece o seguinte: fortalecimento do poder real e enfraquecimento dos poderes locais. Né? Isso aqui está completamente errado, né, gente? A gente não pode falar de fortalecimento de um poder real no período medieval. A gente tem que falar de um poder real só no período moderno, né, do absolutismo moderno. Esse enfraquecimento dos poderes locais também está completamente errado, já que a gente sabe muito bem que o poder local vai ser muito determinante no jogo político medieval com relação aos senhores feudais. Né? Então, a proposição 1 está completamente errada. A gente tem o número 2, né? Declínio das atividades comerciais urbanas e fortalecimento da vida rural. Isso está corretíssimo. Né? A gente tem um enfraquecimento gradual aí, a partir da queda do Império Romano, dessa vida urbana que vai se esvaziar com as invasões bárbaras, né? E o fortalecimento dessa ruralização, que vai ser o mote econômico principal aí desse período medieval. Então, a número 2 está muito correta. Já na 3, ele coloca o uso generalizado do trabalho escravo no campo. Né? A gente não pode falar de trabalho escravo quando a gente fala de Idade Média. Né, gente? O trabalho escravo é uma característica sugerente aí da questão da Idade Antiga, né? dos grandes impérios da antiguidade clássica. A gente não pode falar de trabalho escravo no período medieval. Então está muito errado também, né? Porque a medievaldade já trabalha com uma questão da servidão. 4. Os nobres estavam obrigados a pagarem aos seus servos uma pequena indenização que passou a ser reconhecida por banalidade. Aqui ele faz uma inversão, né? Ele confunde um pouco você com relação ao termo do que seria nobre e do que seria servo. Na verdade, quem paga a banalidade e essa gama infinita de impostos que existem nesse período não é o nobre, sim o servo. Então, só você trocar uma palavra pela outra e você encontra uma alternativa correta. Então, a 4 está completamente errada. Na número 5, ele coloca a existência de vínculos pessoais entre os nobres mais poderosos e os nobres mais fracos, que ele coloca como suzerania e vassalagem. Está muito correto, né? As relações de suzerania e vassalagem são muito importantes para o âmbito do desenvolvimento dessas questões sociais no período medieval, e ela acontece exatamente entre nobres. Né? A gente não pode falar de suzerania e vassalagem entre um nobre e entre um servo. É uma relação quase que horizontal entre membros de um mesmo grupo social. Então, assim, de fato, está correto. São vínculos pessoais entre essa nobreza, o que configura a alternativa E, né, como correta, apenas a 2 e a 5 como proposições corretas.